Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3. Hoje Paulo vai tratar de um assunto muito importante, né, que é a imaturidade espiritual. Paulo aqui ele vai falar das crianças, né, espirituais, as crianças que só conseguem viver com leite, né, que a palavra de Deus é leite para elas, porque elas não avançam, né, elas não querem o alimento fortificado, elas não praticam o que elas ouvem. Então vamos fazer a leitura aí do capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Diz assim, Paulo vai dizer: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andeis segundo o homem? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Até aí, vamos orar? Curva a cabeça, vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê iluminação. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós estamos diante de Ti, Senhor, em plena consciência de quem nós somos. Nós sabemos que somos pecadores, somos perversos, Senhor, maquinamos tantas vezes, temos tantos pensamentos maus, Senhor, pensamentos perversos, muitas vezes nós não mantemos a calma, muitas vezes nós não vigiamos, Senhor, muitas vezes nós somos as piores pessoas do mundo, mas nós sabemos que a nossa confiança não está em nós mesmos, mas em Cristo na cruz. Nós sabemos que os nossos méritos, Senhor, não estão em nós, mas em Cristo, que os nossos méritos são os dele, porque Ele nos deu esses méritos, e que sem esses méritos, ó Deus, nós não poderíamos herdar a vida eterna. Então, nessa esperança, Senhor, que eu venho, confiando nos méritos de Cristo essa noite, te suplicar, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor quebrante o nosso coração, que todos aqueles, Senhor, todos os irmãos que saíram das suas casas, que vieram ouvir a sua palavra, que o Senhor possa quebrantar o coração deles para que eles possam ouvir, para que eles possam compreender, para que eles possam entender a sua palavra. Nos dê força, Senhor, nos dê compreensão, nos dê entendimento. Ó Deus, eu venho a Ti suplicar, Senhor, a Sua graça. Eu venho a Ti suplicar o Seu poder, o poder do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, para que com intrepidez eu possa anunciar a Sua mensagem, porque eu sei que é assim que funciona com o ministro. O ministro não é nada de si mesmo, o pregador não é nada de si mesmo, Senhor, se o Seu Espírito não conduzir o culto. Ó Deus, que eu apenas abra a minha boca e que o Senhor fale nessa noite, para que todos possam ouvir a sua voz, ó Deus. Eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus, porque eu sei que não há mérito algum em mim ou qualquer um de nós. Os méritos são todos dele, Senhor. É no nome dele que eu venho a Ti mais uma vez. Amém. Nós já estamos dando continuidade, à epístola, né? Essa primeira epístola de Paulo. Já faz um bom tempo que nós estamos estudando essa epístola e nós percebemos que, com o estudo dessa epístola, nos primeiros capítulos, que Paulo ele vai tratar da divisão, ele vai resolver o problema da divisão na igreja, né? O grande problema da igreja de Corinto é acerca da divisão, e Paulo leva aí 4 capítulos para resolver esse problema da divisão. Ainda dentro do problema da divisão, Paulo ele vai tratar do problema da pequenez espiritual. Paulo vai tratar da imaturidade espiritual. O que estava causando a divisão na igreja? O que estava fazendo com que os irmãos se dividissem na igreja? Era a imaturidade espiritual de cada. Eles eram como crianças. Paulo vai censurar justamente isso. Esse problema que havia na igreja de Coríntios, a imaturidade espiritual. Eles eram crianças na fé. Hoje, Paulo cita mais um problema da igreja de Coríntios que estava levando a igreja à ruína, que é a imaturidade. A imaturidade espiritual era um grande problema, era um grande problema, não era um grande problema não só para a igreja de Coríntios, mas é um problema para todos os cristãos. Todos aqueles cristãos que são preguiçosos, para todos aqueles cristãos que são imaturos, que não querem buscar a Deus, que ouvem, mas não praticam, são imaturos e dão péssimos testemunhos. Então, Paulo vai tratar desse problema, ele vai chamar os irmãos a abrirem os olhos
né, para essa questão muito delicada. Nesse texto, Paulo deixa claro que o problema da igreja é a falta de espiritualidade, a falta de serem semelhantes a Cristo, a falta de praticar, né, o que eles ouviam. Todo problema, e nós aprendemos aqui que todo problema do povo de Deus, ele é oriundo da falta de espiritualidade. Todo problema daqueles que invocam o nome de Deus, dos crentes, principalmente nos dias de hoje, é a falta de espiritualidade. Nós vemos que as pessoas tropeçam, pecam, caem, rolam, lambuzam, dá um péssimo testemunho, joga o nome de Deus na lama. Por quê? Porque falta espiritualidade. É uma pessoa que é carnal, como Paulo fala, não compreende as coisas do Espírito. É uma pessoa que não leva a sério, que não pratica o que elas ouvem. Paulo fala porque vocês são tardios, porque vocês não praticam o que vocês ouvem, eu só posso dar para vocês leite. Né? Eu preciso ficar repetindo todos os dias as mesmas coisas, porque vocês não progridem, porque vocês não evoluem, porque vocês não crescem espiritual. E o problema era justamente esse, a pessoa que não cresce, ela continua dando trabalho como uma criança. Né? É por isso que a igreja estava em ruínas, né? Como nós vimos, cheia de divisão, partidos, né? Pecado tal que nem entre os gentios havia, né? Uma confusão com relação aos dons espirituais, uma confusão, eles não sabiam como que o Espírito Santo se manifestava. Então a igreja estava em ruína por causa da pequenez espiritual. Eles não tinham esse conhecimento, né? Eles não eram maduros espiritualmente. Então esse é um tema, né, que é muito importante. Nós precisamos observar, né, para que nós também não sejamos como os cristãos de Corinto, né, imaturos espiritualmente. Nós vamos ver alguns pontos aqui rapidamente acerca desse tema. Paulo ele vai jogar na cara dos cristãos isso, para que eles possam, né, ter os olhos abertos, se arrepender e querer buscar mais a Deus. Nós vemos esse primeiro ponto aí no verso 1 e no verso 2, Paulo ele vai mostrar a imaturidade dos coríntios. Ele vai jogar na cara dos coríntios: vocês são imaturos, vocês são pequenos. Né? Vocês não chegaram à maturidade que Deus quer. Vocês não chegaram à varonilidade. Vocês não chegaram ao ponto que Deus quer, que é ser igual a Cristo, ter a mesma varonilidade, a mesma estatura de Cristo. Vocês ainda são crianças, estão dando trabalho. E esse ponto aqui é importante porque a falta de maturidade da igreja, ela dá muito trabalho para o pregador, faz o pregador sofrer muito, porque a igreja fica totalmente destruída, como nós vimos a igreja de Corinto. Divisão, partidarismo, né? Egoísmo, inveja, insensibilidade total por causa dessa falta de espiritualidade. Nós vemos aí no verso 1, capítulo 3, vamos acompanhar comigo a leitura, capítulo 3, verso 1 e 2. Paulo diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Paulo fala: eu não pude conversar com vocês como a espirituais, eu não pude pregar coisas mais, eu não pude caminhar com vocês, porque vocês ainda são carnais, né? Vocês ainda não compreendem. É o mesmo problema que o escritor de Hebreus vai tratar, eles não compreendiam porque eles eram carnais. Como criança em Cristo, eles eram carnais como crianças. Nós sabemos que a criança ela dá tanto trabalho, né? Por que uma criança é criança? Porque ela a estultícia, como o provérbio diz, está no coração dela. A tolice está no coração dela. Ela não compreende direito. Você fala: não faça isso, e ela insiste em fazer. Você fala: isso vai te causar muito mal, e ela insiste em fazer. Ela não se importa. Os coríntios estavam dessa mesma maneira. Eles ouviam a palavra de Deus e não praticavam. Eles ouviam a palavra de Deus e não praticavam. Eles ouviam a palavra de Deus e não praticavam. Paulo diz: leite vos dei a beber. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. O leite, né, a palavra de Deus, ela é tanto leite quanto alimento sólido. Não há diferença. Tem uma doutrina mais elevada. A palavra de Deus, ela é tanto leite quanto alimento sólido. Para uma igreja forte espiritual, né, a mesma palavra que é pregada para uma criança é pregada para ela, ou seja, as duas coisas são alimentos sólidos. Mas para os coríntios que não estavam levando a sério a palavra de Deus, Paulo fala assim: a palavra de Deus para vocês são leite, porque vocês não levam a sério, porque vocês não praticam, né? Vocês são como crianças, não querem alimento espiritual.
Eles são taxados de crianças porque eles não davam crédito, porque eles não viviam de acordo com aquilo que eles ouviam. Né? Paulo, leite vos dei a beber. Né? Vocês bebem leite. Vocês não querem o alimento espiritual. Aqui, Paulo ele acusa os coríntios de serem carnais. Né? Carnal, nós sabemos que é aquela pessoa que é totalmente o oposto do espiritual. A pessoa espiritual, o espiritual, ele busca as coisas espirituais. Ele tem os olhos na eternidade, ele tem os olhos em Cristo. Ele ama Cristo, ele busca Cristo, ele ama a palavra, ele quer se aprofundar na palavra, enquanto que o carnal quer buscar as coisas da carne. O carnal quer as coisas do mundo, quer entretenimento, quer internet, quer prostituição, quer alcoolismo, quer etc e tal, porque é carnal. Ele fala, Paulo joga na cara, eles são carnal. O problema dos coríntios era a falta de apetite pela palavra. Olha que coisa terrível, eles tinham a falta de apetite. O que era isso? O que é apetite? Quando você tem muita vontade de comer algo, né? Você está com um ótimo apetite. Os coríntios eles tinham a falta de apetite pela palavra. Eles não tinham vontade de ouvir, eles não tinham vontade de praticar, eles estavam ali meramente por religiosidade. Nós acostumamos participar todos os dias, então nós vamos participar. Eles estavam sem apetite, isso que estava causando a ruína. Isso que torna cada cristão imaturo é a falta de apetite. Não quero estudar, não quero buscar, não quero mais ler, não quero mais andar nos caminhos do Senhor. Né? Isso que é a falta de apetite. Por isso Paulo usa os termos leite e alimento sólido. A criança, ela não gosta do alimento sólido. Né? Nós tentamos dar comida para meu bebezinho muito novo, ele não quer. Ele não aceita comida, o sólido, né? Ele não aceita, ele quer o leite. E se tentar desmamar ele fica muito bravo, ele não quer, ele quer o leite, porque ele é criança. Assim eram os coríntios. Paulo precisava estar sempre pregando, como Hebreus diz, os princípios elementares de Deus. Não pode fazer isso, não pode mentir, não pode cobiçar, não pode invejar, não pode falar de vida dos outros, não pode roubar, não pode odiar, tem que perdoar. Paulo precisava ficar pregando sempre isso para a igreja de Coríntios, porque eles eram tardios, porque eles eram imaturos. Porque eles eram imaturos espirituais, né? Porque eles eram imaturos. A criança ela só se alimenta de leite, não tem apetite por comida sólida. Assim eram os coríntios, preguiçosos para ouvir e praticar. Eles estavam sendo... A mesma coisa dos hebreus, né? Nós estamos estudando no domingo os hebreus também eram preguiçosos. Né? Eles eram preguiçosos, tardios, eles eram altamente esquecidiços, né? Houve na igreja, mas saiu lá fora, eles tinham amnésia, né? Aquela amnésia, eles, dentro da igreja eles ouviam, mas quando saia da porta da igreja para fora eles esqueciam. Eles eram altamente esquecidiços, né? Preguiçosos para praticar. É o mesmo problema que nós vemos em Hebreus, né? É o mesmo problema que nós vemos em Hebreus. Por ser tardios em entender, era necessário que Paulo lhes desse leite. Né? Eles não suportavam alimento espiritual. Por que Paulo chama eles de crianças? Né? Por que os coríntios são chamados de criança? É justamente porque eles ouviam e não praticavam. Qualquer pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica, ela é criança. Porque você não... Todos aqui que já tiveram filho ou que têm filho novo, fala para a criança, não faça isso. Ela muitas vezes quer te dar ouvido. Né? Ela não quer dar ouvido de jeito nenhum, não faça isso, ela não quer dar ouvido, você precisa corrigir, né? Você precisa fazer ela dar ouvido à criança. Agora o espiritual, ele ouve e ele pratica, ele ouve, ele dá crédito, esse que é o cristão espiritual, é o que Deus quer, é o que Deus quer. Uma característica, gente, só para vocês terem mais ou menos noção do que é um imaturo espiritualmente, uma característica do crente imaturo é que ele está sempre muito empolgado com as coisas seculares, com as coisas do mundo, porém ele não demonstra interesse em se aprofundar na palavra. Ele é muito empolgado com as coisas do mundo. Vamos embora lá na cachoeira, vamos embora lá, vamos ver um filme, vamos fazer isso, vamos pegar aquilo, vamos trabalhar, vamos fazer aquilo. Ele está sempre muito empolgado, mas vamos para a igreja, vamos ler, vamos fazer um estudo, vamos fazer um curso, vamos para uma vigília. Ele é totalmente indisposto, né, para a palavra, é um imaturo, a criança. Não sabe que o verdadeiro tesouro está ali na palavra de Deus. Né? Nele está contido todos os tesouros.
né, da divindade dele, está toda a beleza. E há tanta beleza em Cristo nesses 66 livros que nós podemos escavar e alcançar isso, se nós realmente quisermos, né? Aí eu coloquei rapidamente aqui algumas consequências da imaturidade. O que a imaturidade leva o cristão a cometer? Olha para vocês verem. Primeiro, o cristão espiritual, ele dá um péssimo testemunho. Ele é conhecido como porco, como lambão, como mal pagador, né? Como o ruim na praça, porque ele é pequeno espiritual, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Ele não leva a sério as coisas de Deus. Ele dá um péssimo testemunho. Todo mundo, ao invés de ver o exemplo dele para se arrepender, todo mundo foge de Cristo por causa dele. Né? Ele é conhecido como crente sem vergonha, vagabundo, ladrão, avarento, que ama dinheiro, que ama as coisas. É um péssimo testemunho que dá a pessoa que é imatura. Ela dá um péssimo testemunho. Segundo, ela não consegue ver o quão o pecado ele é abominável. O imaturo espiritual, ele não consegue ver o quão o pecado é abominável, então ele convive com o pecado. Né? Ele está vivendo com o pecado e está de boa. Ele não consegue ver o quanto que Deus abomina o pecado, então ele tem uma convivência normal com o pecado. Né? Ele peca e não vê o quão terrível ele fez. Né? É igual nós ouvimos a mentirinha pequena, não tem problema. A mentira para o bem, né? Ele não consegue ver a consequência, o quanto o pecado é abominável. Terceiro, a terceira consequência aí da imaturidade é a frieza espiritual. A pessoa ela é fria, ela não tem interesse de buscar a Deus, ela não tem interesse de ler, ela não tem interesse de ir no culto, ela não tem interesse de ajudar, ela não tem interesse de nada. Ela é fria espiritualmente, ela não tem interesse de fazer nada para Deus. É imaturo, né? É um imaturo, preguiçoso. Tem um desinteresse, né? Ela é desinteressada. Nós vemos aí que outra consequência é as divisões, né, os partidarismos dentro da igreja. A imaturidade ela é terrível, né? A pior de todas, que eu acredito que a pior de todas as consequências da imaturidade espiritual é que ela provoca o desagrado de Deus. Deus ele desagrada totalmente com a pessoa imatura. Né? Deus ele não se agrada de uma pessoa. Deus tem um propósito para o ser humano. Já viu aquele ditado que as pessoas falam, Deus tem um plano maravilhoso, Deus tem um propósito na sua vida? Sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Que você cresça a estatura de Cristo, que você se torne um homem, uma mulher espiritual. Entendeu? Esse é o plano que Deus tem. Quando a pessoa fica imatura para sempre, provoca o desagrado de Deus. Isso para mim é terrível, né? Desagradar a Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos adultos espirituais e que chegamos à estatura de Cristo, como está em Efésios 4:13. Quem quiser colocar o dedo aí, rapidamente, abrir lá em Efésios, só para nós lermos esse texto. Gálatas, Efésios, rapidamente, um pouquinho para frente. Efésios capítulo 4, no verso 13, Paulo vai falar qual que é o propósito de Deus, né, para a nossa vida. Deixa aberto aí, não fecha não, vai lá em Efésios e nós vamos voltar para o texto rapidamente. Diz assim, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé, em pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o plano que Deus tem, que nós chegamos, né, à perfeita varonilidade, que nós sejamos adultos espiritualmente, que não sejamos crianças, que nós possamos aí ter o desejo pelo alimento sólido. A criança não quer o alimento sólido, ela quer leite, né? Mas o maduro espiritualmente, ele quer o alimento, ele tem desejo por Deus, ele tem desejo pela palavra, ele tem desejo pelas coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos aí pelo segundo ponto, que é a prova da imaturidade dos coríntios. Paulo chama eles de imaturos e Paulo vai dizer Paulo vai nos dar aí a prova de que eles são realmente imaturos. Né? Ele diz aí no verso 3 e verso 4, nós vemos a prova de que os coríntios eles eram imaturos. Paulo vai dizer, ó: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, então havia ciúmes entre eles, havia contendas, rixas entre eles, não é assim que sois carnais e andeis segundo os homens? Paulo fala assim, porque há ciúmes e contendas, vocês não parecem como cristãos, vocês parecem como os homens, vocês estão andando segundo os homens, né? Ele continua,
Verso 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andeis segundo os homens? Então, a prova de que eles eram espirituais, eram imaturos espirituais, é porque eles estavam andando segundo os homens. Qual que é a prova de que nós somos imaturos espirituais? É a mesma coisa, é ouvir e não praticar. Os coríntios ouviam e não praticavam. Eles andavam segundo os homens, eles tinham os mesmos desejos, eles tinham eles tinham as mesmas lutas, eles tinham os mesmos anseios que os homens, que os ímpios, que os pecadores lá fora. Então Paulo falou, essa é a prova, porque vocês estão se tornando cada vez mais carnal, mais mundano, vocês agem como os homens. O mundo estava lá na praça, né? O contexto aqui era isso, eles iam para a praça ouvir as palavras de sabedoria dos sofistas, né? E se alegrava muito naquilo. Os coríntios se converteram e trouxeram aquilo para dentro da igreja e aplicaram a Apolo, Paulo e Pedro. Paulo fala, quando aqueles homens estão lá na praça, ouvindo aquilo e tomando aqueles partidos dos homens, eles estão normal, natural, aquilo é natural deles. Mas quando vocês fazem aquilo, vocês estão agindo como eles. E aquilo não é próprio de um cristão. Aquilo não é próprio. Vocês são imaturos por causa disso. Vocês são imaturos por causa disso, porque aquilo não é próprio. Terceiro ponto que Paulo mostra aí, Paulo vai falar da insignificância do homem, né? Nós vemos que eles estavam se apoiando a homem, eles estavam se apegando a homem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo vai falar assim, quem é Paulo, quem é Apolo? Paulo planta, Apolo rega, mas o crescimento vem de Deus. Ele mostra aí a insignificância do homem em contraste com a glória de Deus. Quem faz tudo é Deus. Por que vocês estão se apegando, se apoiando em palavras de homens, sendo que quem faz tudo é Deus? Ele diz no verso 5, quem é Apolo? Pergunta retórica. Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, Paulo e Apolo eram servos pelo meio de quem a igreja creu. Foi através do testemunho de Paulo e de Apolo que a igreja creu. Aí Paulo vai dizer, eu plantei, eu preguei primeiramente para vocês e Apolo veio e regou. Ele usa aqui o exemplo da semeadura, né? Todo aquele que já trabalhou na roça sabe como é que é. Você capina o terreno lá e vai e planta a semente. Você foi lá e plantou. Aí você foi embora e pediu para alguém ir lá regar. Aí a pessoa vai lá e rega. Mas se você planta e alguém rega e Deus não dá o crescimento, significa que vocês nós não somos nada. Eu planto, fulano rega, mas se não crescer, o nosso trabalho é em vão. O que Paulo está querendo dizer aqui é que tudo é de Deus, porque é Ele que dá o crescimento. Não, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É Deus que deu o crescimento. Eu plantei, eu preguei para vocês, Apolo veio e ministrou mais. Apolo veio e ministrou. Mas a conversão, ela é obra de Deus. Nós vemos um ponto muito importante aqui. Nós pregamos, outro prega, mas a conversão ela é de Deus. Muitas vezes nós caímos nesse problema, nós não queremos mais pregar para as pessoas porque nós estamos pregando e elas não estão convertendo. E nós achamos que as pessoas elas têm que converter pela nossa pregação. Eu preguei, ela tem que converter. Já preguei 10 vezes e fulano não converteu, não vou pregar mais. Nós estamos enganados porque nós pregamos, mas quem faz frutificar é Deus. Quem faz converter é Deus. Talvez você já pregou para o parente, para o pai, para o primo, para o tio, e ele ainda não se converteu. E você decidiu que não vai mais pregar para ele. É um erro, porque você está pensando que o crescimento quem der é você, pela sua pregação, e não é assim. O crescimento quem der é Deus. Nós devemos obedecer ao mandado de Deus e pregar todas as vezes. A Bíblia fala que todas as vezes que você tiver oportunidade, não há desperdício. Todas as vezes que você tiver oportunidade de pregar sobre o Senhor Jesus, pregue. Né? Porque Ele nos chamou para isso. O crescimento vai vir, né, com Deus. Quantas vezes eu já vi pessoas assim, elas ficaram ali trabalhando 1 ano, pregando para uma pessoa, evangelizando aquela pessoa. E aquela pessoa não se converte. Ele plantou a semente, aí outro veio, e uma vez que pregou para aquela pessoa, ela já se converteu. Entendeu? Então, um plantou e o outro regou, mas quem veio dar o fruto, quem fez crescer foi Deus. Aí Paulo vai completar dizendo exatamente isso, um planto rega, mas apesar de não sermos nada, né, a recompensa, cada um vai ter. Né? O trabalho não é sem recompensa. Diz no verso 8, ora, o que planta e o que rega são um,
né, porque tem esse mesmo trabalho. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Apesar do homem não poder fazer nada com relação à conversão, apesar dele só poder plantar, né, ou regar, o crescimento vem de Deus, mas ele recebe recompensa porque ele planta e porque ele rega. Nós, quando semeamos, nós plantamos, esperamos a chuva e esperamos receber a recompensa, né, que é o fruto. É o que Paulo está dizendo, né? Nós podemos plantar, o outro rega, mas todos nós vamos receber recompensa. A pessoa fala, mas eu já preguei tanto, né? Talvez você esteja plantando ali, né? Você já pregou tanto para aquela pessoa, você plantou, aí vem outro, né? E dá uma moedinha lá, e aquela pessoa já se converte. Aí você fala, eu preguei tanto, aquela fulana de tal chegou e falou uma coisa e a pessoa se converteu. A injustiça não é injustiça, porque tanto você quanto ele vai ter recompensa. Ninguém fica sem recompensa diante de Deus, porque Deus é bom. Então nós precisamos ver isso, nós precisamos ter isso em mente. Nós devemos sempre trabalhar para isso, pregar, esperar de Deus a recompensa, porque a recompensa vem dele, né? Então eu gostaria de finalizar justamente com isso, né? Eu vou finalizar, nós já estamos... eu vou finalizar com essa aplicação, com a aplicação prática para as nossas vidas. Muitas vezes nós pregamos até enjoar. Quem aqui não já pregou, né? Até falar, não vou pregar mais. Aí eu desisto, aquele povo não tem jeito, aquele povo não tem salvação. Aquele povo não tem salvação. Sabe qual que é o problema? É porque nós estamos querendo que a nossa pregação converta aquela pessoa. Isso não vem de nós. É um dom, né, do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai converter. A palavra do Senhor para nós, né, é pregue. Pregue, tempo fora de tempo, aproveite as oportunidades, pregue. Uma hora ele vai fazer frutificar. E se ele não fazer frutificar, você vai cumprir com o desígnio e com a vontade dele, que é pregar. Então não desista de pregar Cristo, né, mas pregue da maneira certa. Pregue Cristo, a obra que Cristo fez, a sua cruz, a sua morte na cruz. Né? Como que ele morreu, como que ele sofreu no nosso lugar, como que ele deu a vida, porque tudo se resume a ele. Tudo gira em torno dele. Sem ele não há salvação, sem ele não há perdão, sem ele não há nada. Tudo que nós temos é ele. Nós vimos agora há pouco a questão do pecado. O pecado entrou e acabou com todos. O pecado destruiu, jogou todos na fornalha que arde como fogo e enxofre, mas Deus, pela sua misericórdia, trouxe Cristo para nos livrar. E é a Ele que nós devemos toda a honra, glória, louvor. É Ele que nós devemos fazer todas as coisas. Então nós não devemos negligenciar a palavra dEle de anunciá-lo, de levar a boa notícia. Né? Cristo é a boa notícia é que nós não precisamos mais ir para o inferno, que nós temos um Salvador. Então não desista de pregar. Sempre que você tiver oportunidade, prega a mensagem. Fala de Cristo, né? Para qualquer pessoa que você tiver oportunidade, não desista. Coloca isso no coração. Porque se você ficar esperando que a sua pregação... Eu já sofri muito com isso, né? Eu achava que era a minha pregação que ia converter a pessoa. Então quando eu pregava que a pessoa não convertia, eu ficava muito chateado. Até que eu entendi que a minha pregação, ela não converte ninguém. Quem converte é o Senhor. Eu planto, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus que dá o fruto. Então essa aqui é uma mensagem para que nós não desistamos de pregar, de evangelizar, de levar a palavra. Amém? Não desista do irmão, não desista do tio, não desista do avô, não desista daquela pessoa que está ali próxima, né? Porque um dia, né, do vizinho, um dia ela vai, um dia ela pode frutificar, um dia Deus pode fazer o crescimento, né? Um dia Deus pode trazer aquela pessoa a enxergar, pode trazer aquela pessoa à vida. A figura que Efésios nos deixa, né? Efésios fala que Deus nos deu vida estando nós mortos. Você prega para um morto, ele ouve. Você chega no caixão e grita para o morto, ele ouve. Não ouve. Mas se Jesus falar com o morto, levanta, ele levanta, não levanta? Então o Senhor nos manda pregar para mortos. Mas os mortos vão ouvir a voz dele, não a nossa. Nós temos muita dificuldade com isso, porque nós achamos que o morto vai ouvir a nossa voz. Levanta, o morto não levanta. Nós pregamos para mortos, né? Mortos espiritualmente. Quem vai chamar eles de volta à vida é Cristo. Ele fala que nós devemos pregar para que uma hora ele venha chamar eles à vida. Amém? Então nós devemos sempre pregar o Senhor. Vamos orar? Quem puder se pôr de pé? Para que nós possamos orar. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar todos aqui reunidos e ouvirmos a sua palavra.
Muito obrigado, Senhor, por compartilhar conosco esse conhecimento sublime, Senhor, esse maior conhecimento do universo, que é o Evangelho. Muito obrigado por nos mostrar a Cristo, que a nossa salvação é só nele e que fora dele não há salvação, ó Deus. Muito obrigado por nos mostrar a grandeza da sua palavra, a grandeza da sua mensagem. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela vida de todos os irmãos, Senhor. Muito obrigado pela vida de todos aqueles que vieram cultuar o seu santo nome essa noite. Que o Senhor possa colocar a sua mão e quebrantar todos os corações que ainda estão duros, Senhor, para que eles possam ouvir a sua palavra, se arrepender, ter a plena convicção de pecado e poderem se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação dos seus pecados. É o que eu te peço, mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Em nome